Olá, meus caríssimos alucinados por velocidade. Eu não estou presente nesse programa hoje por um pedido de me poupar. Como vocês podem ver, no sistema preparando, minha voz não está das melhores. Eu ainda vou apresentar a telemetria amanhã e vou ter um final de semana bem corrido, então eu pedi para não estar presente. Mas isso não me impede de falar um pouquinho de um assunto que me chamou muita atenção esse final de semana, que estava falando de Fórmula 1 e seus pneus. Primeiro, sobre a chuva. Porque você tem lá um pneu de chuva forte que não é usado nunca, mas isso tem uma explicação. Porque, na verdade, é um erro estratégico da Pirelli, não é por qualidade. Porque o pneu deles, você tem dois pneus, o intermediário, que todo mundo conhece, e o pneu de chuva forte. Esse pneu ele é conhecido como pneu monsoon, ou monção, um termo traduzido. É uma definição de um pneu de chuva muito forte. E isso, o termo monção, inclusive, vem das chuvas muito fortes que acontecem no Sudeste Asiático, e é um pneu para esse tipo de situação. Mais ou menos a chuva pega pneu do nosso verão, só que numa versão piorada. Esse pneu é para esse tipo de chuva, que não é muito comum, porque está sempre no limite de não haver a prova. O problema é que, numa situação de chuva média, não tem um pneu que funcione, porque você tem ou um pneu de chuva forte, que te garante segurança, mas não garante desempenho, ou um pneu intermediário que vai te garantir desempenho, mas te garante segurança. Eu já vi situações bem temerárias de gente indo para chuva média com pneu intermediário, andar rápido, mas perder o controle logo depois. Então, tem essa lacuna de pneus que a Pirelli precisa preencher para ontem. Colocando um pneu de chuva média, eu acredito que seja a solução para isso. Mas é algo que eu penso com meus botões, já falei algumas vezes aqui, e eu acho que eles deveriam pensar nisso, principalmente para 2026, nesse novo carro, já pensar num pneu de chuva média, algo intermediário entre o pneu de chuva que eles têm e o pneu intermediário que eles possuem. Eu acho que resolveria esse problema, seria uma solução legal para todo mundo. Eu sei que não tem o custo logístico de produção e tudo mais, mas acho que é um investimento que vale a pena, pensando em ter uma melhor qualidade de corrida, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E falar uma coisa também sobre a estratégia escolhida por algumas equipes. Eu estava analisando tudo que aconteceu naquela corrida, até agradeço o JP Borgado que me deu o insight para fazer essa análise para vocês, sobre as estratégias escolhidas pós-chuva. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: nunca vá de pneu duro pós-chuva. Por quê? Porque você tem uma pista que está fria, levemente molhada, mas provavelmente fria e sem borrachamento. Cara, você não vai meter um pneu que tem dificuldade de garantir aquecimento e que não vai te dar aderência. Você não vai de pneu duro. Eu até agora não entendi qual foi a da Mercedes de meter o George Russell com pneu duro. E detalhe, eles tinham um pneu médio disponível para eles. O ideal daquela hora era justamente o pneu médio. Eu não entendi até agora qual foi a cabeça do pessoal da estratégia da Mercedes de meter ele com pneu duro. O que aconteceu? Chegou da Marcos Beckett, uma curva de 260 km por hora, tocou um pouquinho na água, girou mais que pneu da casa própria. Ainda bem que não bateu em nada. Mas foi uma situação que eu não entendi. Colocou o George Russell em perigo, além de não ter feito a situação ideal. Mas a Curi, por que não o pneu macio? Foi o que a Ferrari fez com o Hamilton e com o Leclerc. Mas o pneu macio, normalmente, na situação de corrida de Fórmula 1, ele não costuma durar nem 25% da corrida. Ele até dura, mas não dá desempenho. E foi exatamente o que aconteceu. Você ia bem lá pelas suas primeiras 4, 5, 6, 7 voltas, depois disso ele começava a cair muito. Para 12 voltas, mais ou menos, que é quando mais ou menos aconteceu as trocas finais e ideais para pneus de pista seca, para mim era o médio. E quem foi de médio se deu muito bem. E meu, não digo até médio usado valia a pena, tá bom? Porque numa situação daquelas era melhor do que você rodar de macio e não durar nada, ou rodar de duro e não conseguir a temperatura e aderência. Entendeu? Então, quem rodou de média ali foi o ideal. E eu sempre reitero isso. Usem o pneu mais macio possível numa situação de volta de chuva. Aí entra a situação. Tá muito perto do fim? Vai de macio. Tá mais ou menos longe, tá um pouco perto, vai de médio. Aí agora, se for uma situação para durar muito tempo, aí você pode pensar no duro, porque no começo ele vai sofrer um pouco, mas depois ele vai se adequar, entendeu? É mais ou menos assim que eles deveriam pensar. Eu digo, deveriam pensar. E até é engraçado, eles são caras que estão mais graduados do que eu no ramo desse tipo de engenharia, e eu que sou menos graduado que eles consigo pensar isso claramente enquanto eles chegam com umas estratégias mirabolantes que não funcionam, né? Enfim, coisas da Fórmula 1, tá bom?
Grande abraço a vocês. Amanhã Telemetria High Speed. Espero vocês todos lá, tá bom? Valeu!